Portugal, boa tarde aí do Brasil, sejam todos bem-vindos à nossa live Saúde Quântica para os Animais. Tá? A nossa convidada de hoje especial é a doutora Daniela, é médica veterinária, ela vai se apresentar e vai falar um pouco da sua especialidade integrativa com os nossos amigos, né, do Quatro Patas. Vamos lá, doutora, fica à vontade para se apresentar. Muito obrigada, João, por este convite. Muito obrigada, Física Quântica de Portugal. Eu sou médica veterinária há um pouco mais de 20 anos. Sim, e depois que passamos dos 20 anos, nós não comentamos quantos mais temos, né, de profissão, porque agora a gente vai sentindo um pouquinho mais o peso da idade, mas com a idade vem a experiência e muitas pacientes nos trazendo alegrias e felicidades em função desse tratamento com frequenciais. Sim. Acho que agora está mais sincronizado. Parece. Né? Vamos lá, então. Vai ser dessa. Digo desculpa, mas ao vivo isso acontece. Doutora, fica à vontade, pode dar continuação. Sem problema. Então é um prazer estar aqui com vocês e sem delongas, porque a minha ideia não é vir me apresentar. Quem quiser pode estar acessando o meu currículo na plataforma Lattes. Eu ainda sou estudante, eu ainda estou fazendo doutorado, então tenho uma longa jornada ainda, mas de muito aprendizado. Então, quem quiser pode estar procurando o meu currículo lá. Eu tenho experiência com os florais há mais de 15 anos e muitas experiências positivas. Eu digo que muito mais positivas do que negativas. Então, gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente faz aqui no dia a dia, não só apenas com os florais, mas também com a própria medicina integrativa. A doutora Luísio Cunha de Carvalho, doutora Catarina Vale, juntos nos unimos e estamos aí levando tudo que tem de melhor de medicina integrativa, medicina veterinária integrativa para os veterinários aqui. Então, nesse período que a gente começou o movimento da Associação Brasileira, nós tivemos a felicidade de poder, em todos os congressos aqui no Brasil, estar levando vários dos casos de sucesso que a gente teve aqui, né, tratando com os pacientes. Um beijo para todo mundo que está me vendo aí do Instagram, tem vários colegas meus, Isaac, do Nordeste, SOS Selvagens, doutora Alessandra, então estou vendo bastante gente querida aí, vários amigos. Então é uma jornada muito bonita, muito feliz dentro dos quânticos. E falar de medicina quântica envolve não apenas os florais, né, João? Eu quero que você me ajude aí, o que você quiser saber diferente, como é que anda a veterinária, a parte de medicina quântica por aí, como os colegas estão fazendo com os florais, estão animados em praticar? Vamos lá, porque eu estou a ver com dificuldade, na verdade, doutora. A doutora podia só repetir o que foi a pergunta que me fez? Peço desculpa. Sim, eu te perguntei como estão os veterinários, se estão animados por aí em Portugal em estar utilizando os frequenciais, porque por aqui já usamos há mais de 17 anos. E aí em aqui Portugal, na verdade, recentemente, né? Na verdade, para a área animal, os veterinários, nenhum estão a usar, do que é do meu conhecimento. Então, eu gostaria de convidar a todos, espero que vários portugueses estejam conectados pelo Face e pelo Instagram, e que se sintam estimulados, assim como eu, pois quando eu comecei, eu já era médica veterinária homeopata, eu já tinha alguns anos de homeopatia, mas me encantei muito pela medicina quântica, os frequenciais realmente são maravilhosos, os efeitos são incríveis, e como a gente pratica a medicina integrativa, a gente pode integrar os dois tratamentos. Podemos integrar a medicina quântica com a homeopatia, podemos integrar com a acupuntura, podemos integrar com farmacopuntura, com ozonioterapia. Então, os frequenciais combinam com tudo. E com a própria alopatia também.
Muito bom. Doutora, no caso dos animais, por exemplo, quando se fala de uma abordagem dos moduladores, né, e dos indutores frequenciais, a quantidade, a posologia, né, no caso, e a indicação é a mesma para nós humanos? E no livro A Saúde Quântica para os Animais, vocês estão vendo aqui do lado, aqui, deste lado aqui, nós procuramos colocar posologias bem individualizadas, inclusive no livro, ao final do livro tem um pequeno vademecum com algumas indicações para tratamento rápido, né? Então, nós indicamos para animais pequenos, os toys, os miniaturas, meio ml ou 10 gotas, para os animais maiores, de 10 a 20 gotas. Então, isso vai variar, porque nós lidamos com múltiplas espécies, canino, felino, bovino, equino, já temos animais de aquário utilizando, animais silvestres, aves domésticas, então varia com o tamanho deles. A frequência também vai variar de acordo com o tipo de enfermidade. Em geral, utilizamos 2 a 3 vezes ao dia. No entanto, eu tenho pacientes que muitas vezes necessitam de uma intervenção mais rápida. Nós fazemos o método Plus, que é muito similar ao da homeopatia, onde nós colocamos 10 gotas. Melhorou um pouco. Então, vamos lá, vamos seguindo. E como ficar gravados, depois vamos colocar, né? Vamos subir para o YouTube também isso daí, a gente depois pode comentar, senão a gente perde muito tempo aqui. Então, estamos falando da posologia, né? Exatamente. Que vai variar de espécie para espécie. Ok, agora tá ok, a doutora Alessandra está me dizendo. Então, as espécies, nós costumamos individualizar a quantidade em gotas, né? Você estava a me dizer, antes de começarmos a live, que aí em Portugal não há apresentação gel ainda. Em breve vai ter, se Deus... Aqui no Brasil utilizamos muito a apresentação gel por conta dos felinos. Então, os gatinhos muito bravos, mais indóceis, inclusive podem salivar muito quando a gente faz a medicação, nós utilizamos o gel, os tutores gostam bastante. Fantástico. No caso, doutora, quais é que são as... se tem algum caso de sucesso com a aplicação dos moduladores, não é? Nos animais? Tem alguma história que nos possa contar? Tenho histórias muito bonitas, histórias de superação, e essas histórias mais bonitas, como diz a doutora Rosângela, a gente sempre deixa para levar nos congressos, né? Mas eu sempre de falar, contar a história do Michel, que é o meu afilhado, é um cãozinho que se chama Michel aqui no Brasil, da minha amiga Daniela também, veterinária. E Michel, esse vídeo tem em algumas partes do YouTube contando a história dele. Foi um cão politraumatizado por um acidente, por briga entre cães. E ele levou muitas mordidas na cabeça, ficou politraumatizado. E Michel foi atendido na emergência, não tinha dono, estava perdido na rua. E a minha colega Daniela foi atendê-lo. E ele já estava internado há muitos dias, ficou praticamente em coma, fez edema cerebral, ele precisou tomar muitas medicações, e uma das medicações extravasou a veia, ele perdeu um pedacinho da patinha dele. E eu estava atendendo na mesma clínica, fui ver um outro paciente também, e ela me chamou e falou assim, ai, Dani, eu estou tão chateada, porque o Michel, esse cãozinho aqui que a gente socorreu, ele não tem família. E ele, além de não ter família, ele está todo assim, né, sem perspectiva de vida. E o pessoal da clínica já está querendo pensar na eutanásia, porque ele está aqui, fora do ar, estava praticamente em coma, comendo só com sonda. E aí eu utilizei alguns instrumentos de radiestesia, que eu gosto muito, né, eu sou muito usuária da biorressonância, e fui perguntar para ele se realmente ele queria viver, se era da vontade dele que a gente pudesse intervir com os frequenciais e com tudo que pudesse da medicina integrativa. E aí eu senti que sim, que ele queria ser tratado, e nós começamos então os frequenciais com ele. E Michel ficou comigo aí então internado, porque já era véspera de Natal e Ano Novo. Então Michel veio comigo para minha casa, e nós passamos 7 dias, parece que foram 7 anos, ele evoluiu assim absurdamente, e nós tivemos uma empatia muito grande.
E Michel se recuperou desse edema cerebral, utilizando Mentalis, utilizando Neurovit, ele utilizou complexo Multivit B12 e fez também ozonioterapia. Então, em 7 dias, esse garoto teve uma recuperação inacreditável com os florais e voltou a andar, se recuperou. E nós temos o vídeo dele, quem quiser entrar no meu canal, doutora Daniela Lopes Frediani, tem no YouTube uma parte desse tratamento, da evolução do tratamento do Michel em 7 dias com os florais. Legal, legal, muito bom. No caso, doutora, por exemplo, a respeito dos florais, no caso, para cães, eles podem ser administrados, por exemplo, na água normal do que eles ingerem? Eles podem sim, João, porém, assim, é um costume meu. Eu já vi vários colegas praticando o uso dos florais e misturam os florais. Eu, particularmente, prefiro e entendo que quando nós utilizamos os florais, cada um deles possui uma frequência. Cada um possui uma vibração. E, portanto, nós não podemos e não conseguimos escutar, por exemplo, uma estação de rádio quando ela está com interferência com outra. Então, a gente, uma hora, vai escutar um locutor falando e uma outra música tocando. Acaba que não escuta nada. Então, eu entendo que o organismo da gente também trabalha com frequências e ele responde mediante esse estímulo dessas frequências e para ele promover a ressonância entre as células, ele deve receber uma medicação por vez. Então, você pode colocar uma medicação na água. As outras demais, a gente deve escolher outras formas, ou via oral direta, ou colocar numa outra porçãozinha de fruta, num alimento. Mas, assim, isso é uma particularidade minha. Assim, eu prefiro estar dando individualmente essas frequências, para não misturar. Ok, perfeito. E a nível da dosagem, doutora, no caso da dosagem para os animais, é pelo peso? Como é que poderia ser administrado? Assim como os homeopáticos, nós não temos uma unidade de medida peso, dose e peso para os pacientes. Nós trabalhamos com estímulos frequenciais, né? Então, os estímulos seguem quantidade de vezes ao dia. Como nós já entendemos hoje que uma quantidade entre meio ml e 1,5 ml, pegando todas as espécies, desde o cãozinho pequenininho, o canarinho, até as espécies maiores, um bovino, um equino, a gente consegue, com essa margem, com essa janela de gotas, atender a todas essas espécies. Aí, o que eu preciso fazer? É trabalhar a frequência. Então, a frequência, mínimo 2 vezes ao dia, tá? E depois, aumentando a frequência caso necessário, caso esse paciente tenha alguma enfermidade mais grave. Estão aqui a perguntar que no Instagram dá para ver a minha cadela, mas no Facebook não dá. Linda, verdade. Perfeito. Agora tá ótimo. Olha, acho que a conexão era ruim do iPad. Eita! Não era do iPad mesmo. Perfeito. Acho que agora todos me ouvem, né? Agora tá tudo ok. Joia. Então vamos pelo celular. Vamos lá ver? Perfeito. Agora tá dando certinho até o tempo de voz. Agora sim. Agora estou feliz. Que maravilha. Agora estou mais feliz. Perfeito. Maravilha, pessoal. Então, eu queria muito convidar os nossos colegas veterinários, né, de Portugal, para que quem quiser entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição para a gente conversar. João, era legal nós fazermos um grupo de WhatsApp e vamos organizar, de repente, um webinar com os frequenciais. Aliás, eu me ofereço para tudo que eu puder compartilhar de medicina veterinária integrativa, né, que pudemos compartilhar com vocês. Aí vai ser uma alegria, através da Associação Brasileira, inclusive, de Medicina Veterinária Integrativa. Ofereço os meus colegas vários que estão aqui nos assistindo e fazem medicina integrativa, que usam os frequenciais. Legal. Vamos sim. Vamos aí organizar uma coisa bem legal aqui para todos aqui de Portugal. Vai ser bem interessante, sim. Maravilha. E quero que o pessoal pergunte, quero ver se os portugueses perguntam aí para a gente. Vamos lá. Os brasileiros já estão cansados de me ver aqui, toda semana a gente está fazendo, levando vários colegas para comentar o uso dos florais quânticos com várias técnicas que eles fazem, né? Então, inclusive, doutor, nós temos aqui em Portugal, onde estava a esquecer, que uma médica veterinária, a doutora Isabela,
Se ela quiser, inclusive, fazer alguma pergunta, se tiver alguma questão para colocar, aproveite. Tá? Aproveitem, por favor. E mandem curtidas e mandem coraçõezinhos para a gente aí, para dizer que estão agora ouvindo melhor, e agora sim a gente vai poder, né, ter uma conexão mais adequada. Então, o meu livro não tem ainda em Portugal, é isso, João? Nenhum exemplar brasileiro? Não. Já teve. Mas certamente em breve a gente vai ter novidades, não é? Em relação a esse livro cá em Portugal. Certamente ele vai estar disponível em breve e vai ser um sucesso, certamente. Sim, vai ser uma alegria poder estar levando, porque como eu estava dizendo à doutora Rosângela outro dia, o meu livro já está na Argentina, já está na Colômbia, já tem no Chile, então quando vamos colegas aqui no Brasil, né, eles sempre me pedem e acabam levando para vários lugares aí. Então a gente fica muito feliz. Legal. Aquela aqui... Legal. Aquela doutora no Instagram, eu não sei se ela é de Portugal ou do Brasil, ou de outra parte da Europa, não sei, mas está a perguntar que não tem o seu livro. Como é que eu faço para adquirir? Bem, o meu livro vocês podem estar adquirindo pelo 0800 601 6161, que é o telefone da Fisioquântica, certo? Eu vou até colocar aqui embaixo, no chat aqui da 016161, tá? Depois pode compartilhar, ou entrando direto na página, na loja Physio School, né? Então, pode estar comprando por lá. Nós não temos ainda outras formas de venda, deixamos exclusivo. E eu acho que em breve a gente vai ter que reciclar esse livro. Esse livro já está com 5 anos, já tem muito protocolo novo. Surgiram muitas linhas, sabe, João? Muitas linhas novas maravilhosas dentro da Fisioquântica, linhas de produtos muito inovadores que eu gosto muito. Por exemplo, a linha das interleucinas do Dr. Irineu, onde é um sucesso, com pacientes crônicos, com dores, doenças degenerativas. Então, a linha Quantiflan, né, que é a linha de interleucina, é fantástica, e a linha de hormônios também, né? Legal. Recepti Quântica usamos muito para os animais aqui, com diabetes, animais com distúrbios de glândula tireoide, pancreático, então nós temos bastante utilização para os animais. Legal. Doutora, nós temos aqui já algumas perguntas aqui no Facebook e no Instagram. Eu posso já fazer aqui uma pergunta? Claro, sim. Vamos lá. Tem aqui, os frequenciais potencializam os efeitos dos medicamentos alopáticos ou agem de maneira diferenciada? Peraí que eu vou só melhorar o som aqui, porque agora está dando uma atrapalhadinha. Repete, por favor, que eu diminui um pouquinho só o som do computador. Tá. Sem problema. Aqui a pergunta é, os frequenciais potencializam os efeitos dos medicamentos alopáticos ou agem de maneira diferenciada? Perfeito, ótima pergunta. Eles podem sim potencializar se eles tiverem sinergia, se eles forem com o mesmo objetivo, eles vão sim entrar em ressonância e vão potencializar sim. E também, por outro lado, eles vão atuar também individualmente quando eles não tiverem ressonância. O mais importante é lembrar que eles não atrapalham, eles não vão impedir o funcionamento de nenhuma outra substância, seja ela homeopática, seja ela alopática, tá? É claro que quando a gente conhece bastante o nosso paciente, conhece até onde a gente pode chegar com os frequenciais, né, aquilo que a gente combina, veja, ao longo de 17 a 18 anos, né, mesclando técnicas integrativas, a gente já consegue identificar aquilo que combina melhor, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de pacientes oncológicos, que nós temos muitos aqui, é a área que eu mais atuo. Nós temos os frequenciais que combinam bastante com ozonioterapia, que combinam bastante com a visconterapia, a qual nós utilizamos aqui no Brasil. Então, a gente vê que há muita ressonância, há muita sinergia desses produtos. Legal. Está aí respondido. Você usa diáteses em animais? As diáteses? Eu uso, sim. Uso diáteses quando, através da biorressonância, esse animal me mostra que ele necessita já de início. Mas como nós já temos aqui algumas classes que nós estamos fazendo, classes são aulas, né, são webinars que nós já estamos
fazendo algum tempo com o pessoal, eu procuro organizar, João, exatamente como os médicos. Nós procuramos organizar sistematicamente de uma forma que os alunos consigam entender quando utilizar cada linha frequencial. Então, assim como nos humanos, a gente procura dar introdução às teorias, às bases da física quântica, né? Assim como está no meu livro. No meu livro não tem a parte inicial, que seria a parte de destoxificação, que é a primeira parte, após o nosso paciente, nós vamos identificar qual é o órgão que está mais necessitado de destoxificar, e se é por aí que eu começo, que em geral a gente começa destoxificando, limpando a matriz celular. Posteriormente, a gente já pode estar entrando com diálise ou já com uma nutrição já mais adequada, com alguns medicamentos de nutracêuticos, né, seja em frequencial ou seja ponderal, porque aqui no Brasil nós utilizamos bastante nutracêuticos por via oral como injetáveis, né? Nós temos uma empresa em Ribeirão Preto que se chama Inject Center, que fabrica nutracêuticos para humanos e veterinários, então são nutracêuticos injetáveis, e ela também fabrica o Viscum Albo, né, que nós temos aqui no Brasil, um grupo de pesquisadores aí, a qual eu faço parte também. Legal. Doutora, temos aqui uma pergunta no Facebook da Manuela Silva. Ela pergunta: a minha gata está com sangue na urina, o que posso dar para ajudar numa situação recorrente? Manuela, tudo bem, Manuela? Bom, eu sempre procuro tentar estimular as pessoas a entenderem o porquê das coisas que acontecem. É claro que a gente pode simplesmente prescrever um frequencial e a gente obter uma melhora, mas é muito importante, primeiro, não ultrapassar a necessidade de estar levando para uma consulta, fazer um exame, né, detalhado, por que está sangrando, o que está acontecendo, o que isso está representando. Esse animal muitas vezes pode estar até com algum problema social ali dentro de casa, que está restringindo essa necessidade de micção, ela pode estar retendo questões, às vezes, emocionais, né? A gente sabe que tem muito isso, às vezes algum problema emocional. Então, assim, tudo a gente procura individualizar, né, e inserir o contexto da família junto. Mas, em geral, Manuela, a gente utiliza o frequencial néfron, mas depois que eu já passei por toda a anamnese com o animalzinho, a anamnese do sistema familiar, para a gente entender que história de vida que está envolvida nessa mudança e que está exibindo esse comportamento, esse sintoma. Tá? Então, doutora, que a gente faz, é claro. Oi? É para valorizar o profissional. Para valorizar o nosso profissional que fica ali estudando, quantos anos estamos estudando. Nós procuramos, é claro, não resumir isso em protocolos, né? Mas no entendimento dos porquês desses sintomas. Por que está acontecendo isso? Legal. Porque assim como acontece conosco, né? A nível, por exemplo, de traumas, né? Das emoções, com os animais é a mesma coisa. Eles sentem os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Eles também sentem isso, né? Eles absorvem isso, né? Absolutamente sim, sem sombra de dúvidas, não só sentem, como repetem os nossos comportamentos, como exibem os nossos comportamentos que não estão harmoniosos. Então, é fácil hoje você ver como está o sistema familiar de um paciente seu, sem você até ir ao domicílio, sem você ir à casa. Se você observar alguns comportamentos desse animal, a gente logo consegue compreender que ele está espelhando alguma coisa que não está harmoniosa dentro do lar. E é por isso que os frequenciais podem ser utilizados junto com os tutores. Muitas vezes a gente acaba estimulando o tutor a utilizar, às vezes, até o mesmo frequencial e usar principalmente o consciêncios, que é maravilhoso. Uma utilização dupla, né, entre o animalzinho e o tutor, que é fantástico. Legal. Doutora, eu não sei qual é a sua visão, no seu entendimento, disso aqui que eu vou falar agora, né? Por exemplo, às vezes que alguma patologia, alguma reação que aparece no animal e que por vezes seria que essa patologia fosse para o dono, né? Ou às vezes reage no dono depois passado algum tempo.
Isso acontece mesmo? Já teve alguma experiência nesse sentido? Sim, sim. Frequentemente nós estamos recebendo relatos. Eu entrevistei uma colega fabulosa, que eu sempre falo que ela é uma fada da microfisioterapia e da medicina germânica, nesta segunda-feira, né, que passou. E a doutora Ana Guiomar, beijo, Guio, depois você vai estar vendo isso daí, que possivelmente você deve estar trabalhando também. Nós abordamos esse tema. Esse tema é um tema muito que a gente gosta muito de conversar, porque a gente quer entender melhor. Então, muitas vezes, esse animal vai fazer uma terapia, por exemplo, a microfisioterapia, uma delas, e nós conseguimos harmonizar aquele sintoma que aquele indivíduo está apresentando, aquele animal. Na verdade, era um sintoma que não pertencia a ele, mas sim ao tutor, ao dono, né? A mãe humana. E passado alguns dias, essa pessoa pode não só apenas melhorar de algum sintoma que ela até nem relatou ao veterinário que ela tinha, porque ela pode não ter achado importante relatar, até um caso de amnésia que nós tivemos com uma cliente que foi levar uma cachorrinha para fazer microfisioterapia com a Ana Guiomar, e passado 24, 36 horas, essa pessoa entrou numa catarse, ela fez uma amnésia, não se recordava que tinha levado a cachorrinha para fazer a terapia, e ela começou a eliminar várias toxinas pela pele, chegou a ficar assim com machucados bem importantes, e ao passo que ela começou a entender que isso daí era um processo dela que estava sendo manifestado pela cachorrinha, mas não era o mesmo sintoma, não era sintoma de pele. A cachorrinha tinha síndrome do pânico, muito sensível, assim, às mudanças. Então, tudo que a dona sentia, né, a nível de pele, essa toxina que ela tinha na pele, essa cachorrinha somatizava ali, ela manifestava sintomas de medo. Então, é bem comum, a gente costuma ver ambos, quando a gente mexe no campo, porque o campo energético é o mesmo, né? Nós sabemos que é um sistema mórfico, é um campo mórfico, inclusive a gente nos atraímos por isso, né? Esse sistema organizacional é o que nos atrai quando nós conhecemos pessoas afins, que temos os mesmos objetivos, os pares, os casais, os companheiros. Os animais, quando se atraem por nós, quando eles aparecem na nossa vida, não é nada por acaso, porque eles captam as frequências, as necessidades que a gente tem até de evolução, e eles vêm para mostrar o quanto é importante evoluirmos. Eles são mestres. Opa! São mestres. A doutora falou de frequência. A nível da frequência dos órgãos dos animais é a mesma de nós humanos, não é? Sim, as frequências vibram similarmente, todos os animais têm os mesmos órgãos, né? É claro que as frequências são individuais de acordo com o dia, de acordo com a situação que está vivendo aquele indivíduo. Nós não acordamos todos os dias vibrando igualmente, né? Porque nós somos um sistema biológico que oscila e ele está o tempo todo interagindo com todos os fatos, né? Do nosso cotidiano, até com os nossos pensamentos. Então, muitas vezes, de acordo com aquilo que eu estou pensando, eu mudo, às vezes, até a expressão da frequência dos meus órgãos, e é por isso que a gente adoece. E tal qual os animais também, né? Muitas vezes eles fazem isso por si só, por alguma desarmonia que eles têm, mas a grande maioria, eu digo que mais de 80%, essa desarmonia está vindo do sistema familiar deles, sim. Legal, muito bom, interessante. Doutora, a Isabela Glória, ela é médica também veterinária em Portugal, ela falou que em termos clínicos, quais são os melhores florais para ter em clínica no dia a dia? Ah, sim, nós temos que ter uma caixinha de primeiros socorros e frequenciais. Ô, Isabela, fico contente, espero que nós possamos conversar mais, viu? Então, Isa, eu gosto muito de ter Oxiflower, tá? Aqui no Brasil nós temos a versão gel do Oxiflower, que é o nosso, assim, número 1, serve para tudo. Nós utilizamos em qualquer região do corpo, nós só não pingamos dentro dos olhos, mas o resto já fizemos até lavagem uterina em fêmeas, em cachorrinhas, em vacas. É um produto fantástico, né? Tanto para uso tópico como para uso oral. Então, vocês em Portugal vão ter o Oxiflower em gotas. É um produto que ajuda a melhorar a desbiose intestinal, né? Ele regula um pouquinho a flora, ele limpa.
dá um frescor e oxigena. Os animais bastante idosos, eu acho que seria o número 1 da minha caixinha de medicamentos. Né? Outro medicamento que eu gosto, outro floral que eu gosto bastante de trabalhar na clínica é o Neurovit, pois os pacientes chegam muitas vezes amedrontados, vão fazer algum tipo de exame, estão num lugar diferente, estão sendo manipulados por pessoas diferentes. Então, esse momento de insegurança pode ser trabalhado muito bem com o Neurovit. Eu acho que é fantástico, né? Os brasileiros aqui estão dizendo assim, Oxiflower é tudo mesmo, tudo é algo mais. Né? Mas, por exemplo, ter na clínica, quem não tiver um Neurovit, tiver um Calmales, um Passiflower, é fantástico, que são substâncias de uso rápido. Você pensou, você já pode estar utilizando para esses pacientes, né? Então, é fantástico. Olha só, que legal. Bem interessante. Doutora, só mais uma pergunta, que as pessoas agora já estão só a perguntar. Para um labrador idoso com artrose coxo-femoral, qual dose de colamina a doutora usa? Doses de colamina. Vejam, eu estou seguindo um labrador que pesa 50 quilos, que pesa praticamente o meu peso, podemos usar a dose de humanos aí. Em geral, a gente está utilizando 20 ml, que corresponde a uma colher de sopa, tá? Se tiver com muita dor, sensibilidade articular, além do Colamin, todos os dias, tem que estar utilizando o Artralis, tem que estar utilizando o Estruturalis, temos o Brisium, que é um grande anti-inflamatório, o Croniflan, que é maravilhoso também. Nós temos muitos frequenciais e não existe uma regra, João. Sabe o que é bacana dentro dos florais? A gente não precisa seguir uma receita de bolo. Não precisamos seguir um padrão. Vários veterinários já relataram combinações muito interessantes e todas dão certo, porque naquele momento a percepção do veterinário valeu mais do que tudo. E quem faz biorressonância, quem usa o holotester, da doutora Rosângela, eu já tenho o meu holotester aqui, já estou brincando. Tá vendo? É fácil, viu? Ô, Isabela, você que está em Portugal, olha, veja com o João esse holotester, é um instrumento de radiestesia, eu tenho vários, eu utilizo vários outros instrumentos, e então, assim, quem tem essa ferramenta na mão pode estar fazendo a pergunta para obter a resposta mais correta, certo? Nossa, é bem interessante, a gente consegue, mesmo que o animal não esteja presente, a gente consegue fazer à distância, né? É assim, ó. Negócio simples aqui, ó. Tá? Exatamente, João. Você falou duas palavras mágicas, que na verdade, radiestesia não é mágica, radiestesia é técnica, é ciência, e nós podemos sim fazer à distância, desde que estejamos em boa prática, nós precisamos ter a condição de fazer esse exame, a gente tem que ter um pouco mais de percepção, de sensibilidade. Isso tudo, todo mundo praticando pode fazer, né? Mas não existe tempo, porque existe a não localidade, isso já foi muito bem explicado. Inclusive, no próprio livro da doutora Rosângela fala isso, né? Da não localidade, porque a frequência, ela pode ser percebida e lida a quilômetros de distância. Já visto o experimento do DNA, que foi fragmentado, né? Um par de genes foi fracionado e colocado a quilômetros de distância, e quando ele foi estimulado, a outra metade dele respondeu em segundos absolutamente rápidos aí, porque está sintonizado, né? A velocidade do pensamento. Legal, muito bom. Então é isso aí, nós temos aqui um tema bem interessante, né? E eu tenho certeza que as pessoas que não estão a ouvir essa live agora e que vão estar depois a ouvi-la através do YouTube, né? Porque ela vai estar depois disponibilizada no YouTube, né? Vocês vão poder depois acompanhar. E quem tiver dúvidas, eu penso que a doutora ela está disponível através do Instagram, né? Para tirar algumas dúvidas, né? E quem é aí do Brasil tem uma oportunidade excelente, né? Para poder consultar diretamente com ela, né? Levar os seus animais de estimação com ela para ser atendido com ótima qualidade e de uma forma integrativa. Muito bom. Sim, mas João, quero dizer também,
nos assistindo aqui no Brasil, tem vários veterinários que já fizeram curso comigo, tem vários amigos que eu estou vendo aqui, um beijo para todo mundo, vários. Quem não puder estar vindo a Campinas, olha, tem colegas em São Paulo, tenho colegas em Sorocaba, tenho colegas no Sul, Curitiba, Pelotas, Santa Maria. Excelente. Nós vamos fazer um curso bacana pela Universidade de Santa Maria. Braiane, um beijo, não sei se você está nos vendo, mas estamos aqui. Então, o pessoal que tiver, a Jana está me vendo aqui, um beijo. O pessoal lá do Sul é muito fã, através do distribuidor do Johnny, que é super atuante na área de veterinária aqui, né? E vamos ver se em breve a gente possa estar indo em Portugal, conversar pessoalmente e levar a prática mesmo, dia a dia nosso, para vocês. Eu vou ficar muito feliz. Vamos sim, vamos organizar isso aí. Vamos sim. Vamos ver se tem aqui mais alguma pergunta, alguma questão. Ontem o Oxyflower para a minha dor de cabeça foi como tirar com a mão. Oh, excelente, maravilha. Muito bom. Acho que eu não tenho aqui mais nenhum. Deixa eu ver aqui no Facebook. Precisamos mudar o raciocínio dos quânticos. Não podemos pensar com medicamentos alopáticos, buscar a causa disso. Porque a gente tende o quê? Dor de cabeça. Vamos usar, né, o remedinho para a dor de cabeça, né? Problema no coração, vamos usar o floral para o coração cardinal, né? Então a gente tem que desvincular um pouco, né, desse raciocínio alopático, né? Doença, sintoma, né? Você percebe que o pessoal que já fez o curso comigo, o pessoal que vive comigo, tem várias colegas aqui, Maria Laura, beijo, tem colegas que trabalham comigo no dia a dia, que já sabem até que eu não chamo mais doença de doença e nem de patologia, porque isso é coisa de quem estudou a patologia do Robbins aí, quem fez a universidade e ficou naquele sistema, né? A gente chama de enfermidade. Então, as enfermidades, segundo até a própria homeopatia, os indivíduos enfermos, eles desarmonizam. E aí a gente precisa harmonizar, né? Então, nós trabalhamos com a harmonização do tutor, a harmonização do sistema familiar e do próprio animalzinho que chega para a gente. Muitas vezes o animal leva o tutor doente, às vezes nem ele precisa tanto de ajuda, mas o tutor precisa. E aí a gente tem uma rede de colaboradores aqui, de médicos, de terapeutas multidimensionais, inclusive quem está nos assistindo agora, domingo, vamos ter uma live com a terapeuta multidimensional e a minha colega Alessandra Silvério, que é da terapia neural. Nós vamos bater um papo falando de biorressonância, né? Então, nós vamos falar de biônica, biorressonância. Então, domingão, todo mundo está em casa, vão assistir a gente. Vai ser transmitido pelo meu canal. Fica aí o convite. A doutora usou uma palavra que é harmonização, né? Ou seja, no caso dos harmonizadores, né? Eu pensei logo nos harmonizadores. Sim, correto. Nos animais, também existem os chakras nos animais, né? Exatamente, existem os chakras, tanto na parte ventral como na parte dorsal. Eles facilmente se harmonizam. Os animais, quando a gente consegue fazer uma terapia, por exemplo, Reiki, e conciliar com alguns harmonizadores, é fantástico, a resposta é muito mais rápida do que nos humanos. Os humanos ainda têm o problema aí do pensamento, de realmente ter uma certa relutância em ceder ao tratamento, existindo um bloqueio mental grande. Mas os animais, ao passo que ele entende que você está fazendo para o bem, é muito rápido a resposta deles. Muito bom. Então a gente pode usar, no caso, os harmonizadores, né? Perfeitamente para os animais. Podem sim. Muito bem. Naquele mesmo método, né? Pingar na água, por exemplo, né? Dá para... Podem, mas tem uma sequência, tem uma forma de usar. Primeiro usa um, depois de um tempinho usa o 2, né? Tem a metodologia. Isso. Perfeito. Muito bom. Vamos ver se temos aqui mais alguma pergunta. Temos aqui muitos ouvintes aí do Brasil. A agradecer. Vários, olha, eu tenho... É um privilégio ter a Daniela por perto. Eu tenho um fã-clube que é enorme. Beijo a todas as meninas e meninos que me seguem, que me aguentam falando tanto. Toda semana a gente está falando aqui. Muito bom, muito bom. Doutora, é isso. Nós sabemos que aqui o Instagram, ao final de 60 minutos,
a ligação ela cai, né? Se quiser fazer já as suas considerações finais, né, deixar aí alguma dica, né, alguma sugestão. Nós aqui em Portugal, nós estamos a entrar agora na época quente, né? Na época quente. Tem alguma sugestão assim para o verão, de algum floral, de algum frequencial para os animais? Para os cães, gatos? Desculpa, eu não ouvi a última parte. Se eu tenho uma sugestão para... Isso, se tem alguma sugestão para os cães, os gatos, né? Para essa época agora balnear, né? Essa época agora do verão, que aqui em Portugal nós vamos iniciar. Ah, bom, vocês estão entrando na fase boa, que é o verão. Nós aqui no Brasil estamos quase entrando no inverno, né? Apesar que aqui nós estamos num outono que não é todos os dias que faz frio. Hoje, por exemplo, está agradável, está até um pouco calor. Mas eu digo assim, para os animais, quando muda-se a estação, nós temos que realmente fortalecer o sistema imune. Assim, não me passa pela cabeça a não ser o corretor anérgico e o anérgiflan. São dois, ou um ou outro, né? Se é para prevenção, a gente pode entrar com o corretor anérgico, tá? E se é para tratamento já de alguma enfermidade, em decorrência da mudança das estações, o anérgiflan fortalece muitíssimo bem, principalmente os cães idosos. Então, nós usamos bastante aqui no Brasil. E não esquecer de fortalecer o sistema imune. Temos o Midrix, temos o G-Imunos, né? Temos substâncias bem interessantes para fortalecer o sistema imune dos nossos peludos aqui. Oh, muito bom. Perfeito. Então é isso, pessoal. Chegamos então aqui ao término aqui de mais uma live, tá? Doutora, muito grato mesmo pelo seu tempo, né, que você disponibilizou para nós. Aqui esse tempinho foi fantástico, tá? E depois, quem sabe, no futuro nós vamos marcar outra, tá? Vamos marcar uma outra live, se a doutora estiver à disposição, com um outro tema. Estarei. Né? Estarei, com alegria. E certamente não vai ter essas falhas todas de conexão, né? Acontece, não é? Acontece. Você sabe que nós estamos todos em método em casa, né? Então todo mundo agora está a usar as redes sociais, lives, etc. Né? A internet está sendo muito normal. Mas eu quero agradecer muitíssimo também sua gentileza, sua bondade e sua disposição também em organizar tudo isso. A gente faz tudo com muito carinho, né? Eu sou consultora independente hoje, eu trabalho para a Inject Center e pesquiso para a Inject Center, que é a empresa de injetáveis homeopáticos, mas nós fazemos consultorias em todos os lugares, ajudamos veterinários, clínicas, então o pessoal já sabe onde me achar, pode me procurar pelo Instagram, e a gente gosta de desafios, de enfermidades bem complexas, quanto mais complexas, mais a gente gosta, então estamos aqui para ajudar todos. Eu agradeço super a oportunidade. Doutora, só uma pergunta antes da gente terminar, que eu acho que possa ser interessante. No caso da Isabela Glória, a médica veterinária que é em Portugal, ela pergunta, gostava ainda de saber se posso colocar as gotas diretamente na pele ou deve ser misturado com algum gel neutro, por exemplo, já que não há a gama dos géis em Portugal. Correto. Bem, Isabela, você pode, aqui no Brasil nós costumamos utilizar, desde que você não misture as frequências, nós podemos utilizar, assim, com algum alimento, uma pastinha canina ou felina, você pode colocar em frutas, você pode colocar numa pequena porção de alimento, e se você tiver um gel neutro, do tipo Carpopol, você até poderia estar colocando que seja atóxico, né? Mas os animais ingerem com facilidade. Eu costumo usar na seringa, mas eu puxo na seringa a quantidade em gotas que eu preciso. Eu tenho vídeos de pacientes que me relatam que pingam na palma das mãos, os animais vêm lamber na palma da mão, lambem em colherzinhas. Então, é muito da prática que você acostuma o animal, mas olha, é muito fácil, muito simples dar. Você até nem precisaria estar colocando em algum veículo. Mas se precisar, pela dificuldade, se o animal for um pouco mais seletivo, mais sensível, pode colocar sim em alguma coisa. Muito bom. Então, doutora, só para terminar, tenho aqui mais uma pergunta. Como comprar o seu livro? No Brasil, mas isso, pessoal. Quer repetir? Aqui no Brasil, vocês podem estar comprando pela loja da Physio School ou pelo 0800 601 6161. Legal. Tá bom, então.
Doutora Daniela, Oi? Se esquecerem, depois me chamam. Se esquecerem, pode me chamar no Instagram que eu indico onde comprar certinho. Pode chamar. Muito bom. Doutora, gratidão pela sua presença e vamos marcar assim uma live, uma próxima live. Muito obrigada. Um abraço a todos aí de Portugal. Boa noite para vocês. Agradeço a todos, também do Brasil, de toda a Europa que nos estão a assistir, de Portugal. Tá? Boa noite, boa tarde aí para todos aí do Brasil e até breve. Gratidão. Até breve. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, doutora. Tudo bom. Tchau, tchau. Um prazer.